Então, pessoal, continuando falando sobre montagem de consultório, eu já falei sobre a questão da cadeira, que é o básico de um consultório, e da montagem da recepção, como a gente dispõe a recepção para que ela seja uma recepção mais confortável e que você consiga dar ao seu paciente realmente uma sensação boa antes de entrar para o atendimento. Bom, só que hoje em dia, só cadeira, recepção, o banheiro não são mais os aspectos constitutivos de um consultório odontológico. A gente tem um universo enorme, que são só algumas das coisas periféricas que a gente pode introduzir, e hoje em dia quase que é uma obrigatoriedade a gente introduzir esses elementos no nosso dia a dia de atendimento. Vamos começar com a câmera fotográfica. A gente tem uma excelente possibilidade que é fazer as fotos com celular, mas a gente sabe que nem sempre as fotos com celular vão dar realmente o subsídio para a gente poder fazer uma análise facial, uma análise de sorriso mais adequada. Por quê? Porque dependendo pode acontecer um efeito barril, a gente pode ter algum tipo de distorção da imagem. Então, podendo, faça o investimento numa câmera profissional. Muitas vezes você consegue fazer a compra de uma câmera até usada. Essa minha eu comprei num lugar que fazia conserto de câmeras, e você consegue comprar uma câmera em bom estado, e bom estado para câmera fotográfica eu descobri que é número de cliques. Então você procure ver uma câmera que tenha pouca clicada e você vai conseguir de repente comprar uma câmera de boa qualidade. E o que é mais importante, na verdade, depois, é você conseguir comprar as lentes. A câmera, o corpo, é muito importante, mas as lentes macros é que realmente vão fazer a diferença. Primeiramente, obter uma boa imagem fotográfica do seu paciente para você poder analisar o caso, hoje em dia é quase que uma regra. Aí a câmera tem o seu papel e a iluminação. A iluminação você pode usar o ring light, que é aquele redondo circular, mas que nem sempre ele se adequa a todas as necessidades, principalmente se for um dente único. E você pode usar também aquele twin flash. Mas essas duas modalidades juntas, elas podem ser substituídas por um estúdio fotográfico. Se você tiver espaço no seu consultório, particularmente, eu acho que é a melhor alternativa. Por quê? Se você for pegar o valor que você vai investir comprando duas softbox dessa, vai ficar ainda muito mais barato que você comprar um ring light mais um twin. Então quer dizer que você vai conseguir fazer fotos com uma luz bem bacana, uma luz que não vai distorcer suas imagens, que vai favorecer suas fotos, que vai deixar as fotos com uma característica bem mais profissional e também melhores para você trabalhar em cima, do que se você de repente acabar fazendo um investimento nesses outros dispositivos fotográficos. Mas isso é questão para um outro vídeo sobre fotografia, que aí eu falo mais na frente. Mas então, foto é essencial. E aí, já que a gente está falando de foto, não é só a foto da face, existe a questão também da foto intraoral. Hoje em dia, eu uso muito, essa aqui que eu tenho é a ActiveWare. É uma câmera intraoral que ela tem, o zoom dela é automático e ela realmente tem imagens muito boas. Existem várias outras câmeras intraorais no mercado. Eu já tive, inclusive, uma dessas assim, que são importadas. E elas, muitas vezes, elas não dão uma imagem muito legal. Essa daqui, das câmeras intraorais que eu já experimentei, foi a que me ofereceu uma melhor qualidade. E realmente faz muita diferença quando você está fazendo uma avaliação de um paciente, você poder usar uma câmera intraoral. Por quê? Na verdade, você não vai mais usar, por exemplo, aquele espelhinho para mostrar para o paciente. Muitas vezes a gente, quando faz a avaliação, a gente precisa falar que tem uma cárie ali, precisa mostrar, né? Esse é o ideal, que o paciente entenda o que vai acontecer na cavidade bucal dele, o que a gente está planejando. E aí, para ele poder visualizar com o espelhinho, você coloca o espelho, muitas vezes ele até fala que está vendo, mas ele não está vendo muito não. E já com essa câmera intraoral, você consegue uma imagem super ampliada e bem nítida. E aí você consegue reproduzir essa imagem numa TV, numa tela que você tenha. Isso é um outro aspecto importante. Vocês estão vendo aqui que eu estou sentada aqui e ali está a cadeira. Ali tem uma tela acoplada na cadeira e ali em cima eu tenho uma outra tela. Tem muitos dentistas hoje, inclusive, que estão colocando tela em cima da cadeira odontológica para o paciente, quando deitar, poder ficar olhando direto para uma tela. Então, na verdade, telas vão fazer cada vez mais parte de um consultório odontológico. Bom, então tirou a parte da imagem fotográfica do paciente, tá ok? Vamos agora passar para a parte do que seria moldagem antigamente, né? Eu, na verdade, acho que ainda não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que com o passar do tempo vai ser cada vez mais natural e comum
os dentistas terem scanner intraoral dentro do seu consultório. Eu sei que é uma ferramenta cara, né? Inclusive essa questão de valores, depois eu vou deixar disponível aqui, basta você curtir e compartilhar e se inscrever, tá bem? E aí eu vou compartilhar com você um PDF onde eu vou estar listando todos esses equipamentos com média de valor de mercado, lugar onde você pode fazer aquisição, enfim, para ficar uma listinha mais fácil de repente você poder fazer um total que você precisa ter em dinheiro para montar um consultório da qualidade, né? O scanner, para mim, ele até entra na lista, mas não é uma obrigatoriedade. Mas cada vez mais ele vai ser comum nos consultórios odontológicos. A gente consegue hoje também ter a possibilidade de fazer a compra do scanner de uma forma que muitas vezes facilitada, as empresas têm facilitado essa compra, e eu acho que vai chegar um momento que a gente vai conseguir começar a ter dentistas que de repente já estão lá na odontologia super ultra digital e que vão querer ir para tecnologias mais avançadas. A gente vai começar a ter venda de equipamentos de segunda mão, que é muito legal para quem de repente está começando, não tem condição de comprar um scanner da última geração, pode comprar de repente um scanner usado, mas em bom estado, e que vai fazer o papel que o scanner tem que fazer. O scanner, ele principalmente, antes de qualquer coisa, ele tem que fazer uma cópia precisa e fiel daquela estrutura dentária, da topografia das arcadas dentárias. Eu sei que tem scanners hoje que fazem até mais, veem cáries ocultas e fazem mais, tem mais ferramentas, mas o básico, se ele pelo menos faz o escaneamento e livra você de ter que ficar moldando o paciente toda hora, você já está lá na frente já. Então, pensar no scanner é uma boa saída. Podendo, inclua ele na sua conta. Então, em relação à parte de imagem do paciente, a gente já falou tudo. Agora vamos ao atendimento em si. Durante o atendimento, o que pode fazer a diferença? Para mim, durante o atendimento, o que tem feito muita diferença, eu uso óculos, sempre usei. Estar de óculos, para mim, durante o atendimento odontológico, sempre foi muito natural. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ter vista cansada, né? Eu não tinha noção de como era bom poder usar a lupa para poder ver mais perto. É claro que é uma adaptação. A minha lupa não é das lupas mais caras, tá? Os meus atendimentos ortodônticos de todo dia, não é tão necessário assim que eu tenha essa visão super ampliada da lupa. Agora, se eu vou fazer uma resina de um paciente, alguma coisa que me exija mais detalhe, ter uma lupa bacana e ter um fotóforo, que é essa iluminação auxiliar, tem sido muito legal. Então, podendo fazer um investimento, faça. Falando então de desempenho clínico, a gente vai falar agora da polimerização das resinas. Hoje a gente sabe que a odontologia restauradora, ela é baseada principalmente nos mecanismos de adesão. A gente hoje teve uma evolução absurda das resinas, dos cimentos adesivos. Para que tudo isso funcione a contento, a luz que tem que chegar no dente para poder fotoativar essas resinas, esses cimentos, ela tem que ser uma luz de qualidade. Se tem uma coisa que realmente é o ideal que você não economize no seu consultório, é na compra de um fotopolimerizador. Isso sim vai fazer muita diferença no desempenho das suas restaurações, facetas que você vier a cimentar, dos procedimentos que você vai fazer. Gosto muito desse daqui, do Radir, e esse daqui ainda tem uma outra ponteira, que é uma ponteira assim de boca total. Quando eu vou fazer colagem de bracket de boca inteira, eu consigo colar e polimerizar tudo ao mesmo tempo, mas eu uso ele mais para ortodontia, fazer cimentações, restaurações. Eu ainda acho que o Valo é imbatível. O meu, inclusive, acabou de arriar a bateria, não vou conseguir ligar aqui pra você. Em relação à luz, não economize, tá? Se você tem que gastar um pouco mais em alguma coisa, compre um fotopolimerizador e ele vai te acompanhar durante muitos anos. A gente agora vai passar para a questão de radiografia. Nem sempre todos os dentistas vão precisar ter equipamento de radiografia dentro do consultório. Por quê? A gente tem, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem bastante clínica radiológica. Então a gente tem como encaminhar nossos pacientes para eles fazerem essas radiografias em clínicas especializadas só de radiologia. Uma radiografia periapical, daquela pequenininha, é sempre bom a gente poder fazer no consultório, porque às vezes você está no meio de um procedimento, aí digamos que você não tem equipamento de radiologia dentro do consultório, e aí você vai ter que parar o procedimento, o paciente vai ter que ir na clínica radiológica, vai ter que agendar um outro dia para voltar, ao passo que se você conseguisse... Às vezes é só uma imagem, é uma coisa realmente pontual. Você conseguisse fazer aquilo rapidinho ali, ia ser bastante bacana. E aí, assim, eu já tive a experiência de ter aparelho de radiografia convencional, daquele que a gente usava filme radiográfico e tinha que revelar, e era muito ruim, além de sujar nossa roupa toda, aquele negócio mancha
roupa pra dedéu e é difícil tirar, nunca mais sai a mancha. Era chato, né? Você usa o filme, aí você tem que ir pra câmera escura, revelar, esperar secar, tem que fazer a guarda daquele material. Depois que a gente adquiriu aqui o sensor, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o sensor, tá? Aqui essa parte ativa do sensor, que se assemelha a um filme periapical, aqui ó, esse quadradinho. E aí ele vai ser colocado na boca do paciente, é disparado o raio-x e vai coletar a imagem e vai direto para o computador na hora. Então, se você está no meio de um procedimento, quer tirar uma dúvida, quer ver alguma coisa, é excelente. Para isso, assim, eu acho que é essencial você ter a radiologia digital. Mas, por exemplo, se você é um ortodontista, só faz ortodontia, de repente não é tão importante assim. O sensor pode ser impactado por radiação de qualquer tipo de aparelho de raio-x que você já tem. Então, de repente, você tem aquele equipamento de raio-x que você usava com o filme e você provavelmente, você tem que ver só a questão de especificação técnica, mas muito provavelmente você vai conseguir usar isso aqui no lugar do filme e usar aquele que você tem lá preso na parede ainda. Você não vai precisar trocar o aparelho de raio-x, só vai mesmo precisar comprar o sensor. Mas, aqui na clínica, a gente tem 3 consultórios, né? E aí o raio-x ficava em um. E aí, às vezes, o meu marido estava fazendo cirurgia de implante no outro. E aí, no meio da cirurgia, ou então outro profissional estava fazendo uma endo no outro consultório, e aí precisava fazer uma radiografia. E aí, como é que fazia? Manda o paciente levantar, manda o outro sair, se o raio-x está preso na parede do outro consultório. Então, a gente adquiriu esse raio-x aqui, que é o Diox, tá? Ele é um aparelho de emissão de raio-x portátil. Eu posso vir aqui, tem um paciente aqui, eu venho, encaixo o sensor acoplado no computador e vou fazer a sensibilização daquele filme, vou emitir a radiação aqui. Ele tem laudo, tudo certinho da Anvisa, ele tem proteção, é claro, tem que tomar todos os cuidados como se estivesse fazendo uma radiografia normal. O ideal, inclusive, é que o dentista também use um avental de chumbo, paciente com avental de chumbo, dentista com avental de chumbo e faz a radiação. A radiação dele, inclusive, é menor do que a radiação que um aparelho convencional emitiria. Muito legal porque é um aparelho que você pode, dependendo se você de repente divide o consultório são 2 salas de atendimento, você divide o consultório com um colega e aí você de repente pode dividir, o raio-x pode andar pra lá e pra cá sem ter que ficar empurrando, porque existe até o raio-x que não é preso na parede, mas que tem um rodízio, mas é um trombolho, né, pra empurrar é meio complicado. Aqui pra gente, aqui serviu bastante. Vou deixar também o valor dele naquela listinha, fica uma dica aí que eu acho que é uma questão, não é uma obrigatoriedade, mas facilita bastante o dia a dia da gente aqui. Boa ideia. Eu tanto estava falando aqui com a minha produção, que está tirando as dúvidas, e eu nunca tinha pensado nisso. Se eu precisar fazer um atendimento domiciliar, digamos uma pessoa acamada, que não pode sair de casa e está com uma dor de dente, precisa radiografar aquele dente, precisa saber o que está acontecendo, o raio-x portátil é muito legal. É um equipamento a se considerar, realmente. Eu não tenho aqui tomógrafo, eu não tenho aqui aparelho de raio-x panorâmico. Aí esse tipo de radiografia, aí não tem jeito. Tem dentistas que tem, né? Aí você tem que construir uma salinha toda baritada, com barita, isolada, tem um tamanho certo. Aí já vai envolver todo um preparo de engenharia, de arquitetura, para você colocar um aparelho que é um aparelho grande, imagina, um tomógrafo, é um aparelho grande, um aparelho de panorâmica também, mas tem dentistas que acham que é importante ter isso daí dentro do próprio consultório. Como eu tô aqui num lugar que é centro da cidade e que tem várias clínicas radiológicas perto, eu não vi necessidade, até porque é um equipamento bastante caro. Vou botar o valor dele aqui só por curiosidade para vocês no PDF, mas particularmente, assim, para mim não fez sentido ter um aqui. Tá? Eu mando meus pacientes fazerem tomografia e fazerem a panorâmica fora quando necessário. Só com essa do raio-x periapical já me ajuda bastante. E agora em relação à parte de motor, né? Eu tenho somente motor para implantodontia, porque eu sou implantodontista, meu marido também, mas quem faz as cirurgias na maior parte é ele mesmo. E aí, para fazer cirurgia de implante não tem jeito, você tem que ter esse motor aqui, senão você não opera. Então, assim como existe um motor, que eu não faço endo, tratamento de canal, o motor, mas quem faz tratamento de canal e faz o tratamento de seção única com o motor e tal, tem que ter um motor, tá? Mas posso depois pesquisar e botar lá no PDF também o valor do motor. Vou botar o valor do motor do implante também,
que a gente usa aqui e para vocês poderem ter uma ideia. Porque eu acho que é muito importante, eu estou falando sobre essa questão toda do valor, porque quando eu pensei em montar consultório, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma lista. Uma lista daquilo que eu achava que era importante ter dentro do consultório, pra gente ter uma noção de quanto vai gastar. Porque não parece, mas assim, agora eu preciso de uma foto, agora eu preciso de uma lupa, agora eu preciso... Se você for somar isso tudo, de repente você vai esperar um pouquinho mais, vai juntar um pouco mais de dinheiro, ou não, ou vai montar um consultório mais simples mesmo, sem todos esses equipamentos. Eu acho importante a gente ter essa visão do todo, até para que a gente possa saber qual tipo de abordagem a gente quer fazer dentro desse consultório que a gente está para montar. Qual público eu vou atingir? Eu vou atingir um público que tem uma exigência maior? Então esse público necessariamente vai demandar ter mais equipamentos à disposição dele, né? Ele não vai querer se deslocar tanto, ele não vai querer ficar indo a uma clínica cardiológica aqui, enfim. Então tudo vai ter que ser bem estudado, porque no final das contas a conta pode acabar ficando bem alta. Então, em relação a esses periféricos que eu tinha para falar, é isso aí, por hoje é só. E aí, para um outro vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre outros aparelhos, mas basicamente é isso. Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou, vai curtindo lá, se inscrevendo lá e compartilha, tá bom? Para quem de repente você acha que tem interesse nesse tipo de assunto, tá? Um beijo e até a próxima.